Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um webinar da Transfira. Eu sou o Vitor Papp, diretor de receita da Transfira, e hoje nós vamos falar um pouco com a Rei do Pitaco e como ela simplificou sua rotina financeira utilizando os produtos da Transfira, principalmente o Pix. Se você está nos assistindo pela primeira vez, a Transfira é uma instituição de pagamentos regulada que ajuda empresas dos mais diversos segmentos a realizar transações financeiras em larga escala, seja para pagar ou para receber. A Transfira é uma empresa que está no mercado desde 2017 e conta hoje com mais de 500 clientes. E um deles é a Rei do Pitaco, que está conosco hoje. A Rei do Pitaco foi fundada em 2019 por fãs de futebol e é o maior fantasy game da América Latina, tendo mais de 220 milhões em prêmios distribuídos. Hoje, além do futebol, a Rei do Pitaco também possui em sua plataforma outros jogos como basquete e até mesmo esportes como Counter-Strike. Quem está participando do bate-papo conosco hoje é o Caio Thiers, responsável pela tesouraria da Rei do Pitaco, super parceiro da Transfira. Caio, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo, muito feliz de ter você aqui conosco e é uma honra poder dividir esse espaço. O pessoal do Transfira, tudo bom? Cara, uma honra para nós, assim, acho que Transfira é um parceiro estratégico assim, da Rede Pitaco e quando recebemos o convite para trocar aqui um pouco de ideia com vocês aqui no webinar, estopou na hora, então vamos em frente, tem muito para falar aí. Muito legal ter você aqui conosco. Cara, conta um pouco pra gente sobre a Rei do Pitaco, como é que é o negócio de vocês, o momento que vocês estão. Tá, a Rede Pitaco, a gente iniciou como um fantasy game, né, como você comentou, e acho que é até legal explicar um pouco o conceito do fantasy game, né, assim, que basicamente a gente faz um jogo virtual baseado em um jogo real. Então, a gente é baseado no desempenho de atletas na modalidade que ele está executando. A gente atribui pontos, e aí, com os pontos, os melhores times são premiados e a pessoa ganha os prêmios de acordo com as escolhas que ela fez. Né? Então, vira um jogo de habilidade, você precisa escolher os melhores jogadores, escolher quem acredita que vai ter um desempenho melhor, ou vai pontuar mais, ou fazer mais gols, ou vai levar menos gols. E a partir daí, você se ranqueia para ganhar prêmios, né? É um conceito que começou nos Estados Unidos, os primeiros vêm lá no pós-guerra, mas a partir da década de 80, 90, começou a surgir mais disseminado, às vezes por jornal, então às vezes a premiação, a pessoa tinha que receber o resultado dos times por fax, né? Então eram outros tempos. E aí, com o tempo, foi disseminando ao redor do mundo. A gente já tem aqui no Brasil, algumas décadas, já tem outros players também de fantasy. E a gente começou a operar de fato em 2020. Por acaso, também foi o começo da pandemia, então a gente estava até com um calendário de esportes reduzido, que foi justamente também um pouco na época que a gente começou a parceria com a Transfira. Então, antes da gente iniciar com a Transfira, hoje um dos nossos sócios, nosso CEO, tinha que fazer transferências para o pagamento dos prêmios dos clientes manualmente. Então, era um trabalho. Tudo bem que hoje, na época, tinha muito menos cliente que hoje, mas você imagina, pegar 50, 100 toda semana, a cada 3 dias, quando tinha uma rodada do Brasileirão, a quarta, quinta, se a pessoa pediu o resgate, ele tinha que botar na fila e falar, passando algumas horas fazendo transferência, né? Então, foi até aí que a Transfira entrou para nos ajudar muito nessa parte. E até puxando assim um pouco do fio, né? A gente começa com o fantasy tradicional, que a gente chama daily fantasy, que a gente chama que é você escolher, a partir do campeonato, você escolhe e monta 11 jogadores e os 5 reservas e o técnico. E a partir do desempenho deles, te atribui pontos. A partir do desempenho, você ganha a premiação. Com o tempo, a gente começou a evoluir. Hoje é um dos nossos carros-chefes, que é o Fantasy Turbo, que é basicamente a mesma lógica um pouco, sendo que em vez de você entrar numa competição fechada e de escolher 11 jogadores, você vai escolhendo 2, 3 jogadores, 2, 3 atributos. Então é um pouco mais rápido de usar do que o Fantasy tradicional. Hoje são os nossos 2 principais produtos, né? E como se fosse, diariamente você pode montar o time dos sonhos. Não dá para ser dos sonhos porque ainda não tem jogador de antigamente, você não consegue misturar o futebol europeu com o futebol brasileiro. Mas do futebol brasileiro você consegue montar
Você contrata Pedro, Arrascaeta, Paulinho, todo mundo no mesmo time. Estando vivo e no mesmo país, tá valendo. Isso. Se for vivo no mesmo país, pode escalar que a gente tem todos. Legal demais. E aí, assim, na nossa trajetória, assim, a gente vem patrocinando o Campeonato Brasileiro de 2022 em alguns competições à parte, então muita gente conheceu a gente nessa época, assim, que viu a gente muito nos estádios. Estamos patrocinando também esse ano alguns estaduais, Mineiro, Gaúcho, Copa do Nordeste, também está presente. Também a gente tem muito orgulho de dizer assim, a gente foi a primeira empresa, né, de fantasy a fazer uma competição de futebol feminino. A gente valoriza muito também dentro do nossa ideia de posicionamento, de onde a gente quer crescer, do que a gente acredita para o esporte, a gente também valoriza bastante isso. Porque assim, a nossa intenção é ser a gente fala assim, de ser a segunda tela para todo fã de esporte. Então a gente quer ter realmente o máximo, incentivar o máximo de modalidades diferentes. Então hoje, além do futebol masculino e do futebol feminino, que são os nossos onde a gente veio e é o nosso principal, ainda hoje é o nosso principal faturamento, não tem como dizer que não. A gente também tem tênis masculino, tênis feminino, tem NBA, tem Fórmula 1, tem rodadas finais da NFL, tem esportes, então tem Counter-Strike, tem Valorant, e tem mais outros esportes vindo aí na esteira também. Então a ideia é expandir um pouco. E quando a gente começa a falar eu comentei do Fantasy tradicional que você monta o time dos sonhos, né? Mas quando você vai para o Fantasy Turbo, que eu preciso escolher 2, 3, eu já consigo expandir muito mais a linha de outros esportes para atuar. Então começa a entrar esportes individuais, começa a entrar esportes online, né? Então essa é a nossa vertente, tentar buscar ser a segunda tela de todo fã de esporte e futuramente criar e nos tornarmos a maior e melhor plataforma de entretenimento esportivo da América Latina. Que legal, que legal. Eu imagino que com toda essa volumetria, todos esses jogos, o interesse e principalmente até pelo volume que deve vir pelos patrocínios que vocês fazem, né? Eu mesmo já vi o logo de vocês em jogos de futebol. Eu imagino que vocês devem ter uma volumetria muito grande de usuários e, ao mesmo tempo, muitos usuários carregando a plataforma e resgatando os seus prêmios, né? A gente sabe que hoje a Rei do Pitaco utiliza a Transfira para fazer o resgate dos prêmios para os seus usuários. Como que é essa jornada e quais são os pontos mais importantes dela? A parte do pagamento da premiação, muitas vezes é uma parte Sensível, eu imagino. super sensível para o usuário, para a experiência do usuário, né? Então, ele imagina assim, cara, eu estou entrando, estou jogando aqui, estou escolhendo os jogadores, a modalidade que eu quero. Eu vou torcer para o resultado acontecer o que eu imagino. Então, eu vou analisar os jogadores, vou analisar os confrontos, vou analisar a modalidade, vou analisar o campeonato como está, vou fazer minhas escolhas a partir disso, e aí vou depositar e vou acreditar que isso vai. Minha análise está correta. E minha análise está correta. Eu ganhei o prêmio, tipo, eu digo que eu ganhei o prêmio. Se esse dinheiro não cair na conta dele em curto espaço de tempo, ele automaticamente vai descredibilizar toda a nossa operação, todo o trabalho que a gente faz aqui por trás. Então, essa ponte final é muito importante e acho que ela sustenta todo o resto, né? Que se você atrasar e tiver um atrito que quebra a confiança na saída, ele avisa para outros não jogarem e ele mesmo não joga. Então a gente perde vários na sequência aí. E aí isso foi pegando no processo, assim, como eu comentei, né? A gente antes de entrar na Transfira, a gente nem tinha, a gente fazia uns saques manuais. Então isso gerava uma morosidade enorme. E na época até que começou, se eu não me engano, nem o Pix estava ainda, não existia Pix no Brasil ainda. Então era tudo por transferência bancária. Então aumentava ainda mais o tempo para executar, processar e o tempo de realmente cair na conta do cliente. Quando a gente entra com a Transfira, e mais especificamente com o Pix, a gente consegue ter uma capacidade de fato desafogar a nossa operação e o saque deixa de ser um problema. Então a gente começa, no momento que a gente se integra à Transfira e começa a ter uma capacidade de processar centenas, milhares de saques por dia, sem exigir da gente um movimento, uma ação específica. Tipo,
a gente fica só monitorando no dashboard de Transfira e pegando os extratos e vai acompanhando como é que está o andamento. Para a gente é o melhor dos mundos, é o que nos habilita de fato a crescer e a não pensar no saque como um problema, e sim como um diferencial. Então, hoje, realmente, quem saca no Rei do Pitaco, claro, né, dentro dos conformes e do que o nosso termo de uso especifica, a pessoa recebe o dinheiro em segundos. Então, Uhum. praticamente imediato, isso tudo com a infraestrutura da Transfira. Imagino que o time de operações deve ter ficado muito feliz de ter parado Nossa, o que fazer na mão. O time de riscos deve ter ficado feliz por time de causa dos riscos atendimento, porque operacionais. não tem que receber mais demanda de gente reclamando. É assim, às vezes até se a gente às vezes já fez teste também em outra plataforma que se demorar, às vezes não é nem que não seria capaz de processar rápido, mas se demora 10 minutos, 15 minutos, já vem gente reclamar no inbox, então Uhum, acaba virando uma carga de trabalho para outras áreas também, que nem seriam inicialmente impactadas, né? Então, eu realmente é uma imagino. coisa que nos habilita a crescer como um todo. Eu imagino. Eu acredito que esse ramo de fantasy games, ele ainda é algo novo no Brasil e no mundo, né, então eu imagino que as pessoas ainda tenham um pé atrás, né, a gente entende que até outras instituições financeiras, não entendem esse negócio, né. Eu sei que é um trabalho longo que foi feito entre o nosso time de risco e o de vocês, de entender para melhor atender esse segmento, né, porque afinal de contas, apesar de ser um segmento novo, não é um segmento legal, como algumas pessoas podem pensar, né. Eu acho que isso fala muito sobre nossa parceria. Como que é isso do lado de vocês? A regulação, assim, a gente, hoje, o mercado de fantasy game do Brasil, ele é regulado, assim, ele tem uma diferenciação clara para, por exemplo, o mercado de apostas, que ele é comumente confundido. Então, existe uma diferenciação legal sobre isso, mas nem sempre todas as instituições estão por dentro do regramento legal e acabam ocorrendo essa confusão, né? Colocando essa zona cinzenta entre a nossa atividade e outras atividades. Mas, assim, a gente tem uma pauta, uma coisa que a gente carrega desde o início. Assim, a gente sempre precisa explicitar e até mostrar mesmo para o mercado como um todo, tanto para bancos como para outros fornecedores, como para próprio governo, prefeituras, o governo de estado. A gente tem feito um trabalho forte, nosso time de liga atua fortemente em todas as esferas, municipal, estadual, federal, com outros fornecedores também, para mostrar e explicar o que é o negócio do fantasy, qual que é a particularidade e por que ele é importante para o nosso mercado. Então, assim, a gente tem milhares de usuários, milhões de usuários no Brasil inteiro que eles utilizam fantasy games. A gente não pode colocar esse tipo de mercado totalmente numa zona cinzenta. A gente tem que deixar explicitar as regras. O Rei do Pitaco, como sendo uma empresa brasileira, feita por brasileiros, a gente está contribuindo todos os impostos desde o início. Então, a gente tem que tentar explicar sempre esse lado. Olha, a gente está atendendo uma demanda que é real, que existe, que tem muita gente interessada e estamos cumprindo todas as obrigações. Então, Uhum. não tem por que a gente não regular e querer deixar esse mercado o mais organizado e mais transparente possível, né? E nesse sentido, eu acredito que somos grandes parceiros. É importante também para a Uhum. Transfira, como uma IP, uma fintech, à frente de inovações, entender novos mercados e se adaptar a eles. Às vezes é mais fácil proibir algo do que entender, aprender e construir, né? E fico muito feliz que a gente foi pelo segundo caminho. Com Caio, certeza. mais cedo você comentou um pouco sobre suporte e operações. Teve um caso recente em que recebemos um feedback muito positivo da Rei do Pitaco sobre o nosso suporte, o nosso time de Customer Success. Você pode contar um pouco mais para a gente? Então, recentemente, eu digo até recentemente, assim, mas sem uma data específica, mas ao longo da minha trajetória na Rede Pitaco, até do que eu já peguei antes, a gente sempre teve e aí eu acho que até, como você comentou,
um fator importante para a Transfira estar ligada, além de estar por dentro do mercado e do que está acontecendo de inovação, faz parte disso estar muito próximo dos clientes, né? Entendendo a necessidade do cliente, eu sinto que a Transfira ela nos ajuda muito nisso. Então, a gente sempre teve uma ajuda muito forte com o time de Customer Success do Transfira. A parte, por exemplo, de compliance do Transfira também nos ajuda bastante. Então, assim, a gente tem um processo rigoroso assim, de QIC, evitar fraude, tentar entender quem é o nosso cliente, tentar ajudar o cadastro a ser bem feito. E o time de compliance do Transfira também nos ajuda muito nisso. Então, toda a parte de às vezes, identificação proativa de algum potencial fraude, algum caso que seja um pouco diferente, vocês já apontam, já avisam, já nos auxiliam. E o suporte no dia a dia, né? Então, assim, o suporte à integração, o suporte quando a gente precisa de alguma informação adicional que já não está disponível. A gente tem muitos dados na plataforma da Transfira, então tem um painel de indicadores, tem os extratos, tem toda a lista de lotes, transferências, mas eventualmente a gente precisa de algum dado a mais que não é o default que está na plataforma. A gente também consegue ter isso facilmente a uma mensagem de distância. Porque a gente sabe assim, que o recurso que está na Transfira, todo o dinheiro que a gente deixa em caixa na Transfira, ele na prática ele não é do Rede Pitaco. Por mais que a gente, evidentemente, declare e coloque como nossa posse, ele né, na verdade, é um dinheiro do cliente, que ele pode sacar a qualquer momento. Então, saber que existe esse cuidado, tanto para a gente pegar as melhores informações desse dinheiro e da destinação desse dinheiro para análises internas, como para evitar fraudes de algum pedido indevido, alguma solicitação para um CPF diferente, por exemplo. Então, a Transfira consegue também nos ajudar nessa parte, como também para algum eventual pequeno erro, algum ajuste na integração a ser feita, alguma atualização do nosso aplicativo que impacte na integração. Todo o suporte de Transfira é muito rápido e muito sucinto. Se ele nos ajudou, e acho que nos ajuda e nos ajudará bastante ainda a ter um processo de saque que seja livre de fraudes e que seja com uma experiência muito suave para o cliente. A gente tem um dos pontos que eu estava conversando antes da gente, internamente, antes da gente conversar aqui, é que eu não lembro de uma oscilação da nossa integração com o Transfira, assim, foi sempre muito estável e sempre foi muito nunca foi uma pauta da gente ter um problema de temos que organizar, temos que melhorar, temos que trazer alguém de tech para fazer essa melhoria aqui na integração. A gente sempre conversa, sempre pensando, cara, vamos evitar tal coisa lá na frente, vamos melhorar tal assunto, precisamos dessa demanda, então é sempre olhando para frente, nunca um problema, um problema legado que tenha para a gente resolver entre a gente e o Transfira. Então, é uma parceria bem interessante e nos ajuda complementariamente muito bem também nessa parte. Que legal. Esse é um feedback muito importante para nós. Entre os valores da Transfira, entre os principais itens que são elogiados pelos nossos clientes, está toda a questão de estabilidade e usabilidade da nossa plataforma, né? Então a gente preza muito por estar sempre funcionando bem, sempre funcionando rápido e sempre atendendo às necessidades dos nossos clientes, estando próximo deles, assim como é o caso com a Rei do Pitaco. Caio, a gente está chegando no final da nossa pauta de hoje. Tem alguma última mensagem, alguma outra coisa que você queira compartilhar conosco? Cara, assim, eu quero primeiro agradecer, né, assim, a todo o suporte que vocês têm dado, tanto o time de suporte como compliance, o time comercial, enfim, todas as esferas aí que a gente já interagiu aí ao longo desse tempo e dizer que a gente, pô, espera que continue e melhore ainda mais ao longo do tempo, que a nossa parceria também tenha vida longa. Imagino, temos expectativas muito boas para esse ano e para o final do ano do Rei do Pitaco. E tenho certeza que a Transfira é um dos nossos parceiros chaves para a gente ter os melhores resultados possíveis. Boa.
Caio, muito obrigado pela sua participação, foi uma honra ter você aqui conosco. Como a gente comentou, né, a Rei do Pitaco e a Transfira são parceiros desde 2020, espero que essa parceria se estenda durante muitos anos ainda, que a gente consiga estar com vocês nesse novo momento, nesse crescimento, consiga trazer todas as inovações e melhorias que o negócio de vocês possa precisar, e que a gente possa, talvez daqui 1 ano, 2, fazer uma nova rodada contando uma nova jornada de sucesso entre as duas empresas. Caio, Fechado. de Já novo, podemos deixar pré-marcado aí. combinado. Muito obrigado novamente pela sua presença, viu, Caio? Foi um prazer ter Valeu, você aqui Marco. conosco. Prazerzão, obrigado. Pessoal, depois desse bate-papo super legal com o Caio da Rei do Pitaco, nós vamos ficando por aqui, mas não esqueça de conferir os outros cases de sucesso da Transfira no nosso blog. Então, para acessar, é só entrar em transfira.com/blog. Hoje nós atendemos empresas de diversos segmentos, não apenas o segmento de fantasy games, mas muitos outros. Então, tenho certeza que qualquer que seja o seu negócio, existe uma solução, existe um case, existe uma forma que a gente possa ajudar vocês com meios de pagamento. Obrigado por terem assistido. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.